Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série, tratando do assunto da maturidade, a maturidade como uma chave de acesso à herança plena que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós, a semana passada, começamos o estudo número 5, quando a gente introduziu o assunto crescimento espiritual. A necessidade do crescimento espiritual, o desejo do nosso coração de buscar esse crescimento espiritual e que esse crescimento espiritual é um processo. Ele progride de revelação em revelação, de experiência em experiência, nós crescemos na maturidade, ok? E nós vamos dar continuidade a esse estudo número 5, trazendo algumas áreas da nossa vida cristã que Deus quer trabalhar, quer desenvolver, trazer crescimento nessas áreas da nossa vida, ok? Qual o propósito de Deus ao fazê-lo? Fortalecer áreas que serão importantes na nossa utilidade como canais de Deus na terra. Não é apenas uma questão de ser abençoado, eu já falei sobre isso, mas de ser um canal abençoador no tempo da nossa oportunidade, que a gente chama de a nossa vida, ok? Então vamos ver, eu vou trazer 2, porque a lição é muito grande, eu vou trazer 2 e aí a semana que vem a gente completa. O amor. Deus quer que nós cresçamos no amor, ok? Às vezes a gente fica pensando assim, mas amor é processo? É processo, você cresce, ok? E eu quero pegar aqui o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5, buscando a melhor tradução do versículo, para a gente entender o que é isso, tá bom? Então, Deus quer que nós cresçamos no amor. Nós temos que entender que Deus é amor. A essência da sua natureza é amor. Eu diria que a motivação do coração de Deus é o amor. Ok? E Ele quer que a gente tenha essa mesma natureza. Só que essa natureza não vem de nós mesmos, não vem aqui da terra, do esforço humano. Isso é algo que vem do céu, porque Deus é a fonte do amor. Então depende de uma transferência dele para nós, ok? A gente tem que entender isso, para a gente não cair em armadilhas de auto-engano, tá bom? Aqui, Paulo é muito claro, ele diz assim, aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, olha aí, crescer e aumentar, no amor de uns para com os outros e para com todos. Então, Paulo já deixa claro que há um processo aí de crescimento no amor com vistas a um propósito, abençoar vidas. Porque essa é a motivação do coração de Deus, essa é a motivação do Espírito Santo nessa dispensação da igreja. Ele está trabalhando isso o tempo todo, ok? E Paulo também, lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ele fala do amor como algo que vem de dentro das minhas entranhas. Ele usa uma expressão que tem esse sentido, porque o amor é algo que vem de dentro. Eu não consigo simplesmente desenvolver uma técnica
de interação social e tudo mais, mas é algo que vem lá de dentro, é genuíno, é algo de Deus que é plantado dentro de mim, plantado dentro de mim. Aí o meu coração está cheio ou se enchendo e ele transborda para fora. O transbordar é a utilidade que Deus vê através da nossa vida. E nós temos que imitar o nosso Pai Celestial. Somos filhos de um Pai cuja essência é o amor. E nós somos filhos dele. Quando a gente fala de filho, a gente fala de natureza. Não tem como o filho ter uma natureza diferente. Não teria sentido. Então, a mesma natureza do Pai que ele tem, através do novo nascimento, a semente divina plantada dentro de mim, eu também tenho a mesma natureza no meu espírito recriado. Essas coisas a gente tem que estar atento, né? Com clareza de entendimento. Porque era assim que Cristo vivia na terra. E ele deixou exemplo para nós. Ele é o padrão, ele é a métrica celestial para nós. Num corpo humano. Não foi um fantasma, um espírito, não. Cristo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do Pai na vida dele. É isso que Deus quer da nossa vida. E aqui em Romanos, porque eu acho que esse é o versículo chave, porque senão a gente começa a querer desenvolver umas explicações assim, mais do nosso raciocínio, mas aqui eu quero chamar a atenção para o processo divino dessa coisa acontecer na vida do crente. Então, lá em Romanos 5, eu vou ler aqui, para depois a gente desenvolver o assunto, Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão. A nossa esperança em Deus, na sua palavra, porquanto o amor de Deus, que é a fonte, está derramado. Essa é a tradução mais correta que a gente encontra nas melhores versões. Em nossos corações. Está derramado em nossos corações. É uma operação divina feita através do Espírito Santo no coração daquele que nasceu de novo, nova criação, daquele que crê em Deus. Eu tenho que trazer todos esses elementos para deixar claro a realidade dessa operação. Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quem é que está cuidando da dispensação da igreja? O Espírito Santo. Então é a operação dele, nesse tempo, da edificação do corpo de Cristo, que nos foi dado. Primeiramente, o Espírito Santo nos foi dado quando nós nascemos de novo. É a semente divina plantada no nosso espírito recriado. Ponto. Outra coisa, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é Espírito de amor. Ponto. Não cabe discussão, não cabe querer interpretar ou qualquer coisa do tipo. E quando o verbo é usado, está derramado, se você pegar na Bíblia amplificada, você vai ter uma noção um pouquinho melhor do significado, né? A Bíblia amplificada traduz: está abundantemente derramado. Sabe por quê? Deus é a fonte. Essa fonte é inesgotável. Assim como Jesus disse: olha, do teu coração brotará rios de água viva, que não tem fim. E porque Deus, ele é inesgotável como fonte do amor.
E também a gente pode entender a tradução do verbo, ele tem sido derramado. Ou melhor, ele foi derramado, continua sendo derramado e vai continuar assim. É uma ação que teve início e tem toda uma continuidade. O que eu quero dizer com isso? Que Deus apenas lançou a semente, mas a semente vai ter que encontrar desenvolvimento e crescimento. Eu não recebi a plenitude do amor de Deus quando eu nasci de novo. Com 10 anos de crente, eu ainda não tenho a plenitude. Com 30 anos de crente, eu também não tenho a plenitude. Porque o alvo, a métrica, é Cristo. A estatura do varão perfeito, que é um processo, uma jornada, uma caminhada, durante o tempo da nossa vida. E como é que o amor cresce? O amor cresce por ação. E o amor, ele é a motivação da minha fé. A fé que opera pelo amor, como diz a palavra de Deus. Então essas coisas andam juntas. E toda vez que eu exerço o amor, numa atitude de fé e de obediência de fé a Deus, Deus vai acrescentando porções de amor no meu coração. Mas se eu não pratico, aí a fonte para de jorrar. Entende? Então o amor tem que ser ativo o tempo todo. E quanto mais eu exerço o amor, enfrentando todas as dificuldades, não só internas da minha alma, do meu raciocínio lógico, mas também a oposição do mundo, dos demônios, quanto mais eu exerço o amor por uma questão de obediência de fé, Deus vai fortalecendo o coração de Cristo na minha vida. É a vida dele na minha vida. É isso. E isso é sobrenatural, isso é experimental, é pessoal e é uma obra do Espírito, não é uma técnica, um método. Então, se a gente entender a essência de Romanos 5,5, nós vamos entender esse propósito que Deus tem para que cresçamos no amor, mas precisa de uma atitude ativa da minha parte. Não é teórico, não é uma coisa mental, intelectual, não, é vida. Vida é coisa prática, é ação. Ok? E quanto mais eu exerço o amor, abençoando pessoas, mais ele transborda, porque a fonte parece que há um estímulo, não é? É como se nós estivéssemos estimulando a fonte inesgotável de Deus em nós, que é o Espírito de Deus, a jorrar cada vez mais. Mas exige uma atitude da minha parte. Ok? Muito bem. Então, veja bem, não é uma operação automática de Deus na minha vida. Não, a partir da minha atitude, da minha resposta, Deus derrama. E aquilo que é derramado, que é a essência de Deus, que é o amor, transborda. E esse amor, ele toca vidas. Aí que está o segredo do negócio. Tocar vidas. Só com a motivação do amor de Deus, o amor ágape, o amor da compaixão de Deus. É assim que você toca vidas. De outra maneira, é apenas cordialidade nos relacionamentos. Eu sou cordial, eu sou gentil, eu sou educado, eu sou uma pessoa simpática. Tudo bem, isso faz parte da vida? Faz, claro. Mas isso muda a vida de alguém? Não.
A gente tem que ter convicção das coisas. O crente anda pela fé. Os atos, as realizações da igreja como corpo de Cristo são atos de fé, são coisas sobrenaturais, são coisas do Espírito, mesmo estando nesse corpo limitado que eu vivo aqui na terra. Mas a semente do reino já foi plantada dentro de mim. Ok? Então é nossa responsabilidade buscar esse crescimento, que talvez seja a coisa mais importante na vida do crente salvo, porque o amor é o solo de onde brota todas as demais virtudes. Porque senão, essas virtudes não terão aquilo que a gente chama de essência genuína, que é a essência do nosso Deus, ok? Vamos ver uma outra área, que é a área do conhecimento. Falamos do amor, agora vamos ver a área do conhecimento. Conhecer Deus é uma responsabilidade minha, uma iniciativa minha, uma busca minha, ok? E quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais eu tenho experiência com a graça de Deus. E Pedro fala disso lá na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Não é uma opção, é uma ordem. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crescei é um imperativo, é um comando, um decreto na vida do crente salvo, do discípulo de Cristo. E esse conhecimento também é progressivo, ele tem que crescer. Quando você nasceu de novo, você ainda não conhece Deus na sua plenitude. Com 10 anos de vida cristã, você ainda também não o conhece na sua plenitude, porque Deus é inesgotável. As profundezas de Deus que só o Espírito Santo pode trazer ao meu entendimento. E esse conhecimento, ele começa por uma questão intelectual, sim, porque eu preciso ouvir, eu preciso entender a lógica do negócio, mas acontece que o Espírito Santo não vai deixar que fique só nesse nível, ele vai aprofundar a revelação, porque não é uma questão apenas de assentimento mental, mas de uma verdade que entra dentro de mim. É o que a gente chama de rema, de conhecimento revelado, ok? E a própria Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. É para conhecer e prosseguir conhecendo. Com 30 anos de crente, eu ainda não conheço tudo de Deus. Aliás, quando partirmos desta terra, ainda não teremos esse conhecimento pleno. Ele vai se completar na eternidade, numa outra dimensão, a dimensão do corpo glorificado. Ok? E Cristo é o alvo, é a meta do meu crescimento, tanto no amor quanto no conhecimento. Ok? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aí nós temos que entrar nesse círculo de unidade e de conhecimento, de revelação, de relacionamento. Nós temos que entrar no meio disso. E é pela fé que nós entramos, é de experiência em experiência, é algo pessoal na vida de cada um. E aqui na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo diz, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que, olha só o objetivo da sua oração, que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus
em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é só apenas uma questão intelectual, de você ler o mandamento e entender o que ele está falando, mas esse entendimento precisa de sabedoria e de entendimento espiritual. É algo mais profundo, que só o Espírito Santo pode trazer na nossa vida. Qual o propósito disso na nossa vida? A fim de viver de um modo digno do Senhor. É lógico, frutificação, o nosso testemunho sendo visível na terra, para seu inteiro agrado, frutificando continuamente em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse crescimento que passa a ser visível nos relacionamentos. E, sendo assim, seguindo esse caminho virtuoso, nós estaremos vivendo para a glória de Deus. Isso é importante, não é viver por viver. E eu não posso ficar acomodado na vida de forma passiva, displicente, distraído, achando que as coisas do reino, as coisas de Deus vão acontecer de forma automática na minha vida. Não vai. Você tem que ir atrás. É iniciativa. Por isso que a gente vê desníveis espirituais na igreja. Uns vão atrás, outros não vão. Uns buscam mais, outros buscam menos. E aí você começa a ver os resultados que são diferentes. Ok? Então, para definir esse conhecimento e a gente encerrar a nossa ministração. Primeiro ponto, esse conhecimento de Deus passa pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia, senão não tenho como conhecer a Deus. Deus e a sua palavra são um só, e Deus se revela a nós prioritariamente através da revelação escrita, que se chama Bíblia. Eu tenho a obrigação, a responsabilidade de conhecer a Bíblia, não só de uma forma geral, mas de uma forma mais específica, que a gente chama de sã doutrina. É um pouco mais profundo. E deixar que isso mude o meu entendimento. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e é ela que separa o espírito da alma, é ela que traz a verdadeira edificação espiritual na minha vida. Ok? E quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais o governo, a liderança do Espírito se estabelece na minha vida. E mais a minha vida é transformada pelo impacto da palavra de Deus no meu coração. É uma questão de expressão, como eu tenho falado. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração está cheio do quê? Quem coloca material dentro do meu coração sou eu, indo atrás, buscando, trabalhando, dedicando. Aí meu coração começa a ficar cheio da palavra de Deus. E aí a expressão da minha vida cristã, que é visível lá fora, começa a transbordar daquilo que está cheio no meu coração, que é a vida de Cristo, a palavra viva de Deus no meu coração. E nós não podemos entrar pelo caminho da religiosidade, da aparência, da impressão, achando que isso vai resolver o nosso problema. Não vai, porque Deus só aceita aquilo que é legítimo. Legitimamente, genuíno, lá de dentro. Mas tem que colocar lá dentro, né? E o Espírito Santo, ele coloca quando você vai atrás. Aí você vai ter um crescimento profundo, enraizado, intenso, transbordante. Então o seu testemunho vai ser diferenciado naquilo que a gente chama de unção, de autoridade espiritual. Ok? E nós não podemos cometer o erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque os dois andam juntos.
Porque quando você vai lá em Marcos capítulo 16, o texto diz que o Senhor confirma a pregação da palavra. É claro, aonde a palavra é pregada, Deus confirma o poder dela, através de sinais, prodígios e maravilhas. Porque não é uma questão de oratória e de argumentação lógica ou de algum discurso bem organizado, mas é do poder da palavra de Deus que é lançada com fé. E a palavra tem poder para alterar situações e circunstâncias. Há poder na palavra, mas a palavra que tem que estar na minha boca, profeticamente, é a palavra de Deus, e não um espírito religioso. Ok? E o outro ponto do crescimento no conhecimento de Deus é a questão da oração. Nós estamos tão acostumados a orar pedindo coisas, porque nós temos necessidades, nós temos dificuldades, nós temos problemas, então nós vamos atrás. Não há nada de errado com isso, mas o que nós precisamos entender com relação a uma vida de oração é comunhão. Você meditando e conversando com o Senhor e Ele respondendo coisas que você não entende. Essa vida de intimidade, de oração a Deus, de você sair do barulho da vida cotidiana para conversar com Deus e receber resposta. E está aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, invoca-me uma atitude da minha parte e te responderei. É para perguntar e o Senhor responde. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque Deus sabe todas as coisas, nós não. Então nós precisamos dele, do espírito de profecia que se move na vida do crente. Porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito das coisas de Deus, das profundezas de Deus e dos seus planos, do tempo em que estou vivendo, do que Ele quer da minha vida e qual direção que Ele quer da minha vida. Mas isso eu preciso me afastar do barulho, da agitação, para poder ouvir o que Deus tem. E quando você ouvir, você obedecer. Ouvir para não obedecer é um perigo. Ok? Porque Deus fala, o nosso Deus fala. É só uma questão de sinceridade e transparência diante dele, ele responde. Ele traz entendimento, ele traz revelação, e assim nós crescemos no conhecimento, e assim nós vamos experimentar o melhor de Deus, que é a sua graça. Ok? Por hoje nós vamos ficar aqui. Aí, a semana que vem, a gente conclui com mais 2 itens do nosso crescimento, que é gratidão e fé. Tá bom? Eu agradeço pela tua fidelidade, nos acompanhando nesta ministração. Eu peço a Deus que ilumine o teu entendimento para que você entenda essas coisas e comece a praticar isso, tá bom? E que você tenha uma semana abençoada, desafiadora, sendo uma bênção nas mãos do Espírito, ok? E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.